mais uma aplicação da cinemática do ponto material, que é o movimento circular uniforme, né? Veja, vamos, a princípio, escolher aqui um sistema de referência cartesiano, porque o movimento é plano. O movimento é plano, então, a princípio, a gente escolhe um sistema de referência cartesiano. Aí nós temos aqui um ponto material em uma posição R, em função do tempo, numa direção, vamos chamar de direção radial, direção do raio, né? Do raio, então ele está descrevendo o quê? Ele está descrevendo uma circunferência, né? Esse ponto material está descrevendo aí uma circunferência. Veja bem, aqui no instante zero, ele está nessa posição, e o instante posterior, ele vai estar em uma outra posição R também, né? Veja, ele é uma das características do movimento circular uniforme, é que a velocidade tangencial aqui, ó, ela é uma velocidade constante, né? Então ela está em uma direção aqui que nós vamos chamar de direção tangencial. Então veja, essa velocidade ela permanece igual em módulo e em sentido. Ela vai permanecer igual em módulo, em tamanho e em sentido ao longo da circunferência. Ao longo da circunferência. Veja bem, e na direção sempre da tangente à circunferência. Para analisar esse movimento, vamos considerar o seguinte, vamos considerar aqui a origem, e vamos fazer em vez de utilizarmos o sistema cartesiano, né, o sistema de coordenadas cartesianos, o mais conveniente aqui é utilizar o sistema de coordenadas polares, com um raio fixo. Veja bem, nosso raio aqui, ó, que é a distância do centro até o ponto material, é fixo, é um raio fixo, né? É um raio fixo. E aí a gente vai utilizar esse sistema de coordenadas que se move junto com o ponto material, que vai se mover junto com o ponto material. Essa daqui é a nossa direção radial, e aqui a direção tangencial. Tangencia a circunferência. Então, vamos trocar, por conveniência, o sistema de coordenadas cartesianas, que é o que a gente tem utilizado até agora, pelo sistema de coordenadas polares, né? Com um raio fixo. Porque, veja, em uma circunferência, um movimento circular, na forma de uma circunferência, o raio é o mesmo, ele é fixo, ele não muda. Então a gente só tem a variável angular mudando. Bom, qual que é a posição, como que a gente descreve essa posição aqui ao longo do tempo, né? Como que a gente descreve essa posição ao longo do tempo? Veja bem, a posição em função do tempo, ela vai ter o tamanho do raio na direção radial. Então, essa é a função que descreve a posição em função do tempo. Veja, embora o raio seja fixo, a direção ela muda, porque ela se move junto com o objeto, direção radial, então ela muda com o tempo. Então, quando a gente deriva esse termo aqui, ó, esse termo aqui também faz parte da derivada. Bom, a nossa velocidade ela é constante, nossa velocidade ela é fixa, ela é constante na direção tangencial, então ela vai ter módulo Vθ, vamos chamar de Vθ, que indica a direção tangencial, né? Na direção tangencial, que a gente chamou de θ. Então essa aqui é a nossa velocidade e ela é constante, né? Ela é constante. E ela é o resultado da derivada dessa posição em relação ao tempo. Esse termo é fixo, mas esse não. Então quando você deriva esse termo, você obtém aí a direção muda, né? A direção, né, ela é tangente
a direção radial. Ok? Agora, eu falei que a velocidade ela é constante em módulo e sentido, mas em direção não, porque ela muda a direção, né? Ó, veja que a direção aqui é diferente da direção aqui, e assim por diante, a direção vai mudando. E o que faz mudar a direção? Alguma aceleração. Alguma aceleração está promovendo a mudança de direção. E essa aceleração é a aceleração que está tentando fazer o objeto ir para o centro. Então, por isso que ele executa esse movimento circular. Então, como a aceleração está associada a levar o objeto ao centro, nós vamos defini-la como aceleração centrípeta. Uma aceleração que aponta para o centro da circunferência. Então, nós temos aí uma aceleração centrípeta, vamos chamar aqui de aceleração centrípeta. E por que ela existe? Porque, veja bem, a velocidade, embora seja constante em módulo e sentido, ela não é constante em direção. Então, é porque existe uma aceleração que está mudando a direção dela, que é a aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta ela vai depender da velocidade, né? Vai depender da velocidade. Como a velocidade é constante, essa aceleração centrípeta também é constante. Então ela depende da velocidade e depende do raio. E ela está na direção radial. Porque, veja bem, ela está na direção, se a gente colocar esse sistema de referências aqui, ó, ela está na direção radial. E ela é negativa, porque ela está apontando no sentido contrário do sentido radial, né? Então essa daqui é a nossa aceleração. Olha que interessante. Então, nós sabemos que posição tem dimensão de comprimento no sistema internacional, metro. Velocidade tem dimensão de comprimento pelo tempo, no sistema internacional, metro por segundo. E aceleração tem dimensão de comprimento pelo tempo ao quadrado. No sistema internacional, metro por segundo ao quadrado. Ok? Veja bem, no sistema CGS, o metro muda para centímetro, né? Mas as dimensões são as mesmas, né? Então esse é o início da análise do nosso movimento. Veja que agora nós não estamos utilizando os versores x e y, mas os versores r e θ. Então o movimento é um movimento plano, né? E agora a gente tem um sistema de coordenadas que se move junto com o objeto, né? Esse sistema aqui sempre é fixo, né? Sistema de coordenadas cartesiano, sempre até agora foi fixo. Agora a gente tem um sistema móvel. Por isso que os versores entram nas derivadas, né? Os versores vão entrar nas derivadas. Ótimo. Agora vamos tentar entender o seguinte. Veja, esse movimento aqui também, além da descrição que a gente fez aqui, ó, ele pode ser descrito da seguinte maneira. Veja que esse ponto material ele descreve aqui um arco, né? Descreve um arco. Vamos chamar esse aqui, ó, de arco, né? Pedaço. O arco é um pedaço da circunferência, né? É uma porção limitada da circunferência. Então vamos chamar esse aqui de arco no instante zero. A posição em arco no instante inicial, né? No instante inicial da nossa circunferência, ok? No instante inicial. E aqui, ó, vamos chamar de posição em arco, ó. Posição em arco no instante qualquer. Em um instante qualquer. Veja que a diferença entre essa posição em arco e essa posição em arco vai dar essa posição aqui, ó, que é essa diferença, né, que é o que a gente chama de deslocamento em arco. Então veja bem, o nosso deslocamento em arco é a posição em arco no instante posterior menos a posição em arco no instante anterior. Né? Isso aqui a gente vai definir como deslocamento em arco.
em arco, né? E veja que o deslocamento em arco, ele está na direção, né? Ele muda de direção também, né? Ele vai mudando de direção. Cada posição em arco vai mudando de direção, né? Sempre essa mudança tangencial, né? Tangencialmente falando, né? Ótimo. Então a gente tem aí... Mas, veja, como o movimento nessa direção angular aqui, ó, ele tem velocidade constante, então a gente pode afirmar que esse deslocamento em arco é a velocidade constante vezes o intervalo de tempo que ele leva para percorrer esse trecho, né? O tempo que ele levou daqui até aqui, por exemplo. Se a gente considerar que o instante inicial é zero, como a gente está fazendo aqui, então veja, L menos L0 vai ser Vθ vezes T. Ou seja, a posição em arco final vai ser a posição em arco inicial mais a velocidade vezes o tempo. Olha bem, essa daqui é uma função que descreve o movimento em termos de arco. Olha que interessante. Descreve o movimento em termos de arco, né? Então, a posição em arco inicial mais a velocidade, que é constante, vezes o tempo, nos dá em que posição, em qualquer instante do nosso arco, né? Olha que legal. Bom, mas também é perceptível que esse ponto material, nesse plano, descreve um movimento angular. Aqui a gente vai chamar de ângulo inicial, ó. E aí quando ele está nessa posição, o ângulo agora é outro, ó. É um ângulo num instante qualquer, chamado de ângulo final, de tal forma que a diferença entre esse ângulo e este vai dar o deslocamento que a gente chama angular. Olha que interessante, deslocamento angular. Então a gente pode chamar aqui de deslocamento angular a posição angular final menos a posição angular inicial. Então também existe um outro deslocamento que a gente pode definir como angular. Deslocamento angular. Que interessante, né? Então ele tem, além de um deslocamento em arco, ele também tem um deslocamento em ângulo, né? Ele vai varrendo com um ângulo ao longo do movimento. Agora, existe uma relação entre esses dois deslocamentos. Veja bem, se a gente pegar esse desenho aqui, ó, transportar para cá, ó, vou desenhar aqui de maneira menor. Veja, nós temos aqui, ó, um arco, comprimento em arco. Aqui a gente tem um comprimento angular, que está associado a esse comprimento em arco. E aqui é o raio, né? O raio é fixo. Então veja, a relação entre essas duas grandezas é assim, ó. O comprimento em arco, ele dividido pelo comprimento em ângulo, é exatamente o raio. Veja bem, qual que é o tamanho do raio? É o comprimento em arco dividido pelo comprimento em ângulo. Olha que interessante. Essa é a relação entre ambos ambas as grandezas, né? Ambas as grandezas. Veja, é importante lembrar, analisar o seguinte, que o comprimento em arco, ele tem dimensão de comprimento, né? Tem dimensão de comprimento. Agora, o comprimento angular não, né? Comprimento angular, vou colocar aqui, ó, ele tem dimensão de ângulo. Não tem dimensão de comprimento agora é dimensão de ângulo, né? Então, no sistema internacional, que é metro, no sistema internacional, que é radiano, né? Veja que π radiano equivale a 180 graus. O grau a gente usa em outro sistema de unidade, mas no sistema de unidades internacional a gente usa o radiano. E 180 graus equivale a π radiano, né, no comprimento, está associado a esse comprimento de arco aqui. Então veja bem, então tem medida de ângulo, né? Tem medida de ângulo. Muito bem. Bom, agora veja bem, se a gente pegar essa expressão aqui, ó, a gente pegar essa expressão
e dividir pelo tempo aqui, ó, pega o comprimento em arco, divide pelo tempo. Aí tem que fazer a mesma coisa no membro direito. Pegar o comprimento em ângulo e dividir pelo tempo. Veja que aparecem duas grandezas aqui. Uma que a gente já conhece, que é a velocidade tangencial, constante, e outra que a gente já não conhece ainda, que a gente vai conhecer agora, que eu vou definir como velocidade angular. Olha que interessante. A velocidade angular tem dimensão de ângulo por tempo. Então, no Sistema Internacional de Unidades é radiano, né? Radiano por segundo. Ok? O sistema CGS é grau por segundo, né? Mas o mais utilizado é o radiano por segundo. Então, isso aqui é uma velocidade. Veja, se essa velocidade é constante e o raio é constante, essa velocidade aqui nesse movimento também será constante. Também será constante. E aí aparece uma outra grandeza interessante aí, que é a velocidade angular. Ok? Para complementar essa análise, é interessante a gente perceber o seguinte, que imagina esse ponto material dando uma volta, aqui, dando voltas em torno nessa circunferência, né? Veja que de tempos em tempos ele passa pelo mesmo lugar, né? De tempos em tempos ele passa. Então, isso caracteriza um movimento periódico. Esse movimento é periódico. De período T. Então, o que é o T? O T é o período do movimento. O que é o período? O período é o tempo que o ponto material dá uma volta, né? O tempo de um ciclo, o tempo de uma volta. E a dimensão de período é a dimensão de tempo, assim como ΔT, né, que é intervalo de tempo, enfim. Agora, existe uma outra grandeza interessante nessa análise do movimento periódico, que é a frequência natural. O que é a frequência natural? É quantas voltas esse ponto material dá no tempo. Quantos ciclos ele executa no tempo, né? Isso é a frequência natural, a gente vai chamar assim, ó. E a frequência natural, ela é definida como o inverso do período. Veja, essa daqui é a frequência chamada de frequência natural. E ela é o inverso do período. Olha que interessante. Estou usando essa letra Ni, uma letra grega, né? Parece um Vzinho. Veja bem, essa é a frequência natural. Qual a dimensão de frequência natural? A dimensão de frequência natural é a dimensão de 1 sobre tempo, né? No sistema internacional, é 1 sobre segundo. E 1 sobre segundo no sistema internacional é definido como Hertz. É definido como Hertz. Olha que interessante. 1 Hertz é 1 dividido por 1 segundo. Né? Que significa uma volta em 1 segundo. Né? Isso é 1 Hertz, um ciclo em 1 segundo. Né? É 1 Hertz. Em geral, a nossa rede elétrica, por exemplo, ela oscila 60 ciclos, ela muda de polaridade 60 ciclos, 60 vezes em 1 segundo. Então ela tem 60 Hz em geral, né? Em geral. Nem sempre isso acontece. Então essa é uma grandeza importante. Veja, se a gente pegar a relação entre velocidade, entre posição e tempo, isso nos dá velocidade. Então a gente pode dizer que a velocidade é o deslocamento no tempo, né? Quando o movimento é uniforme, né? O movimento é uniforme, é um deslocamento macroscópico dividido pelo tempo macroscópico. Se a gente pensar em uma volta completa tem um deslocamento de arco de 2π vezes o raio, né? 2π vezes o raio. E uma volta tem um período. O tempo, né? O tempo de uma volta é chamado de período. Então, dividido pelo tempo, que é um período. Olha que interessante. Então, a nossa velocidade pode ser determinada se a gente tiver o período. Então, o período
veja, o raio dividido pelo período, e tudo isso vezes 2π radiano, nos dá quem? Nos dá a velocidade tangencial, módulo da velocidade tangencial. A direção a gente já conhece, sentido, né, positivo se a gente estiver escolhendo, veja, se estiver no mesmo sentido da escolha do sistema de coordenadas, ok? Muito bem, mas veja, veja que interessante. Em uma volta completa, né? Veja que se a gente fizer o seguinte, se a gente comparar esse termo com este aqui, ó, que é, veja, esse aqui nos dá um termo que é o seguinte, vou escrever em vermelho aqui, ó. Daqui a gente tem um termo que é assim, a velocidade tangencial é o raio vezes a velocidade angular, certo? Vezes a velocidade angular. Então veja, se aqui a gente tem o raio e aqui a gente tem a velocidade, aqui a gente tem raio e aqui a gente tem velocidade, então esse termo aqui é o termo da velocidade angular. Então a gente pode dizer também que a velocidade angular, ela é, vamos escrever de preto aqui, ó, que a velocidade angular, veja bem, ela é 2π sobre o período. Mas 1 sobre o período é frequência. Então isso aqui é a mesma coisa que 2π vezes a frequência. Olha que interessante. Essa é a velocidade angular. Puxa vida, se a velocidade angular está associada à frequência natural, a menos de 2π, a gente pode chamá-la também de frequência angular, né? Então veja bem, a frequência angular é igual à velocidade angular. Diferente da frequência natural. A frequência natural não é igual à velocidade tangencial, né? Não são iguais, ó. Veja pela expressão aqui, ó, né? Na verdade, a frequência, a velocidade tangencial é igual a R, 2πr vezes a frequência natural. Então, elas não são iguais. Mas a velocidade angular é igual à frequência angular. Olha que interessante. Porque é o termo que aparece aqui, ó, na velocidade angular, né? Então, olha aqui que legal. Então, a gente tem uma relação aí, uma nova frequência, né? Uma frequência angular. E aí, com essas expressões aí, a gente consegue resolver por completo o movimento circular uniforme, que é um movimento que tem velocidade constante na direção tangencial, que a gente chamou agora de θ, né? De θ, direção tangencial. Ela se move junto com o ponto material. Ela tem mesmo módulo, mesmo sentido, mas tem direção diferente. Por quê? Porque existe uma aceleração tentando trazer o corpo para o centro, né? A aceleração a gente deu o nome de centrípeta e ela depende dessa velocidade. Ela está na direção radial e tem sentido negativo, né? Sentido negativo. A posição pode ser representada como o raio que é fixo vezes na direção radial. A nossa velocidade está na direção tangencial. Porque a gente fez uma mudança de sistema de coordenadas. Em vez de usar o sistema cartesiano, a gente está usando agora o sistema de coordenadas polares, que servem para o plano, né? Para o movimento no plano, movimento curvo no plano. Ótimo! Mas também existem dois outros movimentos que a gente pode analisar, que é o movimento do arco, os comprimentos do arco dá para a gente poder utilizar a favor, e também esse movimento está varrendo um ângulo, né? Então existe também os comprimentos angulares, né? E veja, os comprimentos angulares estão associados com os comprimentos em arco, por essa relação aqui, ó, né? A partir do arco, uma relação descoberta pelos gregos, né? Então veja bem, e a partir daqui a gente chega na velocidade, né? Numa relação entre as velocidades. A gente descobre que existe uma outra velocidade, que é a velocidade angular também. Assim como existe a velocidade tangencial, existe a velocidade angular. E como esse movimento pode ser
repetido, a gente associa a um movimento periódico, né? Um período, que é o tempo de uma volta, uma frequência, que é o número de voltas em um determinado tempo. Então, veja bem, ela pode ser definida como o inverso do período, né? E veja, aí associando, pensando na velocidade em uma volta completa, numa circunferência tem 2πr, num tempo de uma volta, que é o período, a gente consegue associar a velocidade angular com a velocidade, com a frequência angular. Na verdade, elas são iguais, né? Elas significam a mesma coisa, né? Então existe aí uma frequência angular também que aparece no nosso movimento, ok? Então até a próxima!